Então vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, como temos vindo a fazer estes últimos meses. Lembrar só que o Livro dos Espíritos é um grande livro de estudo, que todos nós que estamos aqui para nos esclarecermos, é tão importante nós podermos estudar. Não ler de uma vez só, mas ir estudando para podermos assimilar conhecimentos extraordinários que a espiritualidade nos traz. Então hoje nós estamos na parte 2ª e no capítulo 4 da pluralidade da existência e vamos para a justiça da reencarnação, para a questão 171. Então, esta questão, Allan Kardec coloca a seguinte questão à espiritualidade superior. Em que se funda o dogma da reencarnação? E a espiritualidade responde desta forma. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, que poderemos aqui nós compreender? Se nós estivéssemos fadados a uma única só existência, onde estaria a justiça do nosso Pai? Se realmente quem nasce e nasce doente, outros que nascem com algumas limitações cognitivas, outros que nascem numa situação tão precária e outros nascem com tudo o que é necessário para viver e outros com tanta saúde. Onde é que estaria aqui a justiça do Pai se realmente existisse uma única existência? E isto é importante nós colocarmos a questão, porque se nós analisarmos em profundidade, vamos verificar que não era possível existir justiça se existisse uma única existência. Através da reencarnação, que será de facto uma lei, nós vamos entender que através das várias existências nós vamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos. Por isso a espiritualidade aqui nos diz, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Ou seja, se eu numa outra existência de alguma forma não soube usar a minha liberdade e não a apliquei com respeito, com dignidade, com honestidade, com integridade, se malbaratei o meu tempo, não fazendo o meu melhor ao desencarnar, se existisse uma só existência, iria então para o inferno, como nós assim, todos nós fomos criados com esses dogmas e viveríamos lá eternamente. Mas na verdade não é assim. O amor do Pai é incondicional. Ama a seus filhos, seja ele o filho mais generoso ou o mais egoísta. E então ele vai dar a oportunidade para que aquele filho volte a reencarnar e através dessa reencarnação possa de facto ressarcir os seus erros. No fundo, poder melhorar-se e fazer com que a sua existência seja sempre no sentido de evoluir. Então, continuando, todos os espíritos tendem para a perfeição
e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E nós nos sentimos em nós próprios, nesta nossa pequenina existência, que apesar de nós pensarmos que ainda é algum tempo, é uma ínfima, pequenina existência que temos diante da nossa imortalidade como espíritos. Então nós temos ainda tantas dificuldades em melhorarmos-nos a nós próprios, em libertarmos-nos daqueles defeitos, daquelas tendências ainda negativas. Às vezes já vamos começando a ter alguma consciência daquilo que não está bem em nós. Mas, como é difícil mudar, temos sempre a tendência a errar novamente. Então, numa só existência é muito complicado mudar assim. Então, o Pai nos proporciona muitas existências para irmos melhorando paulatinamente. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos que ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Então, como nós dissemos no início, os nossos irmãos que vivem em países, em civilizações ainda com tantas limitações, como é que poderia ser se eles tivessem uma única existência? E porquê é que eles estão a viver aquela situação? Porquê é que eles têm que padecer tanto? Eu vou-vos falar um pouco da minha situação pessoal. Eu tive 2 irmãos que desencarnaram muito jovens. E, na verdade, na altura, nós, os meus pais e eu, ainda não tínhamos noção do espiritismo. Um morreu em agosto e no mesmo ano desencarnou o meu irmão mais novo, em outubro. E foi uma dor atroz, muito difícil de suportar. E na verdade ficou aquela questão, porquê, meu Deus, porquê? Porquê é que isto foi acontecer? Porquê a nós? Mas a verdade é que Deus envia sempre o auxílio, envia sempre a resposta, envia sempre a consolação. E pouco a pouco, apesar de naquela altura, no início, veio a revolta, veio a questão. Meu Deus, tu não és justo. Porquê eles? Porquê os 2? Não é? Nós fazemos estas questões. É muito difícil. Quando não somos esclarecidos, quando não temos ainda noção real dos seres que somos. Mas pouco a pouco, o caminho foi-se fazendo e Deus envia sempre o auxílio e a consolação, a força, a coragem para continuarmos. E então veio um dia as respostas e percebemos que tudo isto era um karma, era de facto uma situação que todos tínhamos que viver e que eles tinha que ser assim, por alguma razão. Eu sei qual é, mas o momento deles, como seres físicos, terminaria ali, mas como seres espirituais, eles tinham concretizado o seu plano e estavam prontos para seguir. Eles não deixaram de existir, eles continuam a existir em espírito. Então, se não fosse esta doutrina maravilhosa que vem consolar o coração de todos nós, dizer-nos que não há injustiça, pelo contrário,
há justiça, há o merecimento, há uma forma de podermos reparar os males do nosso passado, dos erros do nosso passado. E Deus proporciona-nos essa oportunidade de existência para existência, porque nós, numa só única existência, não iríamos conseguir reparar todos os erros de lá atrás. Então, agradeçamos a Deus, porque se eu hoje tenho esta dificuldade, se eu hoje vivo esta experiência amarga e difícil de dor, há uma razão, há um sentido. E esse sentido é sempre para o meu bem. Cabe a mim não me revoltar. Cabe a mim procurar saber o porquê, por isso estamos aqui para nos esclarecermos e seguir por diante, no sentido de aprender a lição e melhorar. E continua então também Allan Kardec explicando: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nula indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então, se eu no meu passado, ou ainda hoje no meu presente, há situações que eu ainda não consigo mudar, tenhamos paciência e confiança. Façamos um esforço, porque esta existência é, no momento, a mais importante. Mas se não conseguirmos, acreditemos e confiemos que o Pai nos dará outra oportunidade. Então, muito obrigada pela atenção.